Graças e paz, irmãos. É uma honra estar de volta ao púlpito. O pastor Alex me chamou, ele deu uma viajada, não é? E estamos aqui para concluir 1 Pedro 5, de 12 a 14, que de fato é o fechamento do livro, não é? Então eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 5. Vamos ler os 3 últimos versículos desse livro. É a conclusão da carta que brilhantemente foi exposta aí pelo pastor Alex desde 28 de setembro de 2025. Chegamos no final. 1 Pedro 5, de 12 a 14. Isso. Vamos ler todos juntos, irmãos? É bem curto o texto. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor, nós queremos te louvar mais uma vez, Pai, e te agradecer por poder estar aqui diante da tua palavra. Te agradecer por essa carta, Deus, tão preciosa, que o Senhor providenciou para que ela chegasse até nós. E agora estamos concluindo, Pai, o estudo dela. Te agradecemos, ó Pai, e te pedimos que o Senhor continue nos abençoando e nos ajudando a entendê-la até o fim. E nos dê coragem para aplicá-la às nossas vidas e que o Senhor seja glorificado em tudo. Ilumine os nossos corações e fala conosco. No nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, essa carta, relembrando, ela foi escrita à igreja perseguida no primeiro século, ali por volta do ano 64 depois de Cristo, e pela perseguição essa igreja estava dispersa em todo o Império Romano. Ela vivia apertada por todos os lados. Para a gente lembrar um pouco das circunstâncias históricas, é só a gente lembrar que, se ela foi escrita por volta do ano 64, foram 6 anos antes da destruição de Jerusalém. Jerusalém foi destruída exatamente porque a perseguição se agravou e houveram rebeliões. E então o templo foi saqueado e tudo ali foi destruído e os cristãos acabaram sendo dispersos mais ainda. E lembrando que o autor da carta, que é Pedro, cerca de 2 anos depois dele escrever essa carta, ele foi crucificado. Não é uma morte qualquer. Ele foi crucificado pelo Império Romano, que era uma morte que a gente já sabe, própria para os dissidentes, não é? Então é nesse contexto que essa carta é escrita, e agora a gente chega no final, onde aqui no versículo 12, o apóstolo apresenta o seu ajudante, que é Silvano. Ele ajudou Pedro a escrever, e esse é o mesmo Silas que é mencionado lá em Atos 15, era um dos líderes, né, da igreja de Jerusalém. E o apóstolo vai dizendo que ele escreveu resumidamente, não é? Exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Irmãos, o apóstolo já disse que é um resumo. É uma carta muito pequena, não é? Se você pegar para ler, eu cronometrei, são 18 minutos e meio, lendo tranquilo,
Então, uma carta lida em menos de 20 minutos, escrita para convencer e confirmar sobre a verdadeira, genuína graça de Deus que nos firma e sustenta. Que graça é essa que ele resumiu nessa carta? Vamos pensar um pouco nisso? Ou que resumo é esse que Pedro fez dessa graça de Deus, que seria suficiente para firmar aquela igreja? Não é só um favor imerecido, como a gente vai ver, irmãos. A gente sabe que graça é isso, é um favor que a gente não merece. Mas o que Pedro traz aqui, e quando ele fala, esta é a genuína graça de Deus, ele está falando da carta. A carta que ele apresentou é a graça de Deus apresentada, resumidamente. Não é? E a gente vai ver que ela não é só um favor, ela é um conjunto, é um combo de bênçãos. Não é? Por exemplo, a carta já começa dizendo que nós temos e recebemos uma nova identidade. Ela nos chama de forasteiros e eleitos, escolhidos de Deus, lembram? E mesmo não sendo judeus, essa carta não foi escrita para judeus, mas para gentios que estavam convertidos e dispersos no império. Mesmo não sendo judeus, mas pelo fato de termos sido chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, Pedro nos chama agora de sacerdócio real, nação santa, povo peculiar, exclusivo de Deus. É uma identidade nova. Por outro lado, além de uma identidade nova, a graça que ele expõe aqui nessa carta diz que nós recebemos uma nova natureza. Pedro explica que essa identidade foi nos dada porque nós nascemos de novo. Agora nós amamos a Cristo, antes a gente não amava. Agora a gente não vê, mas ama. E Deus nos gerou de novo pela palavra. E Ele nos diz que porque a palavra é imortal, a palavra de Deus ela é imortal, nós somos gerados pela palavra, agora nós também viveremos para sempre. Da mesma forma que a carta nos diz que nós temos outra identidade e outra natureza, por causa disso, nós temos agora outros valores. O apóstolo deixa claro, irmãos, que se for comparar o que a gente ganhou em Cristo com os valores e as riquezas desse mundo, é ridículo a discrepância. Não é? Por exemplo, ele diz que a nossa fé suporta fogo mais do que o ouro. Por quê? Porque a nossa fé vale mais do que o ouro. Ele diz que toda carne é erva e toda glória humana é como a flor da erva, que seca e cai. Já a coroa que nós vamos receber, ela é incorruptível. Nós temos novos valores com essa graça apresentada por Ele. E por fim, nós recebemos novos amores. Sim, depois de receber nova identidade, nova natureza, novos valores, Pedro nos ordena a amar uns aos outros fervorosamente. Ele fala, amai como irmãos, sendo compassivos, atenciosos, acima de tudo, tende amor intenso uns para com os outros. São os novos amores que ganhamos na igreja. Ele diz ainda, lá no versículo 14, que é o fim do nosso texto, coloca lá, por favor, Bruna. Ele diz, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Ele fala, dê um beijo de amor uns nos outros. Eu acho que talvez para o nosso contexto, é aquela ideia que a gente tem assim de abraço apertado. Vocês já receberam um abraço da tia Silvéria? Não é assim? Abraço do irmão ali, o Léo da Lili. Já te deu um abraço? O Carlinho do Eurípides. Ele abraça forte, não é? Então, se houvesse uma recomendação, era essa. Pedro está recomendando a igreja a se mostrar visivelmente e
fisicamente um amor fervoroso. São novos amores recebidos nessa graça. Portanto, irmãos, essa carta, Pedro traz um pacote de benefícios para a gente se firmar nele. São privilégios, são honras, são peculiaridades e vantagens exclusivas que Deus reservou para a igreja, para ela se firmar. E isso está resumido nessa carta. Certo? Para que Deus fez isso, irmãos? Ou perguntando diferente, que tipo de vantagem real esse conjunto de graça dava àqueles irmãos e nos dá hoje? Ou como a gente gosta de perguntar, na prática, o que isso muda? O versículo 13 nos dá uma pista. O texto diz assim, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda como igualmente meu filho Marcos. O que está acontecendo aqui? Pedro está se despedindo e ele está numa igreja. E ele fala que a igreja que está com ele está mandando um beijo. Não é isso? Falou, aquela que se encontra em Babilônia também eleita, vos saúda, certo? Está mandando abraço. Era como se a igreja chegasse em Pedro e falasse, manda um beijo lá para os irmãos. E Pedro fala onde essa igreja vive, que é a igreja que ele está. E ele fala que essa igreja vive em Babilônia. Irmãos, isso é muito importante a gente prestar atenção, porque toda a carta gira em torno dessa problemática, aonde essa igreja estava. E nesse caso aqui, Pedro está falando de Roma, tá? Designada como Babilônia, ela também foi designada como Babilônia pelo livro de Apocalipse, porém ela servia para se referir a qualquer lugar de exílio, tá? Um lugar longe de casa. Por quê? Porque os judeus antes, lá no Antigo Testamento, eles foram exilados finalmente e a nação praticamente acabou no último exílio, que foi para a Babilônia. Não é? Ficaram cerca de 70 anos lá, voltou alguns poucos para reconstruir o templo, mas a nação nunca mais foi a mesma. Não é? Então, qualquer referência a um lugar de exílio, longe de casa, e como pessoas dissidentes e indesejáveis, era isso mesmo, era o que eles viviam ali naquele contexto em Roma, eram marginalizados e perseguidos. E o que isso tem a ver com a gente? A igreja, ela sempre vive e viveu dentro da Babilônia, irmãos. É o lugar onde a gente está inserido. E não por acaso. Deus tem propósito para isso, até Ele voltar. E a gente vai entender por que essa graça, resumida na carta de Pedro, é tão importante para a gente, se a gente entender esse contexto que a gente está hoje. Também inseridos na Babilônia. A Babilônia é como um mar onde nós estamos mergulhados. Não tem como se livrar dele. É um sistema anti-Deus, dedicado à opulência, riqueza demais, cheia de si mesmo, sempre com a intenção de impressionar, aparecer, né? Movida à bajulação, ambição e arrogância. Para os irmãos terem ideia, Nero, que era o imperador na época, ele chegou a contratar coisa assim de 2.000 rapazes para treinar aplausos ritmados para ele. Tal a loucura desses imperadores com a própria figura, não é? Era um sistema em Roma onde Roma chegou a ter 1 milhão de habitantes, irmãos, sendo que 400.000 eram escravos. Ou seja, quase metade da população de Roma era escrava para servir aos outros 600.000 livres cidadãos romanos que viviam
em torno da riqueza e da bajulação e do ouro e de toda a corte do império. Irmãos, 1 João 2,16 diz que tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. E são fortes demais para estarmos neutros dentro dele. Irmãos, naquele tempo, era difícil viver dentro da Babilônia e hoje também. Por quê? Porque o dinheiro, a riqueza e a opulência continuam nos fascinando. Dinheiro mexe com a gente. Não é verdade? Diante de muito dinheiro, todos nós vacilamos. E se você não tiver dinheiro, mas se você bajular quem tem, ou ficar sonhando em ter, já serve para você ser fisgado pelos sonhos da Babilônia. Não é? É por isso, irmãos, que diante dessa soberba da Babilônia, a gente precisa da graça, resumida em 1 Pedro, para a gente aprender a nos humilhar. Vamos abrir em 1 Pedro 5,5. Foram as últimas pregações, o Danilo e o pastor Alex falou sobre essa parte. Pedro 5,5 diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim no trato de uns para com os outros, cingivos de todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Versículo 6, Bruna, por favor. Vamos ler todos juntos? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Irmãos, o pastor pregou sobre isso domingo passado. O propósito de Deus mostrar a graça dele nessa carta, um deles é a gente aprender a se humilhar. Porque se a gente não se humilhar, a gente vai encontrar lugar na Babilônia. A Babilônia é o lugar do orgulho, é onde ela é movida por orgulho. E o orgulho está onde? No nosso coração. Então, se a gente não prestar atenção, o nosso orgulho do coração vai encontrar ressonância lá na Babilônia. Olha o versículo 9, por favor. Resisti-lhes firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Irmãos, a graça não nos livra dos sofrimentos. Ela nos ensina a nos humilhar de propósito. Nos humilhar de propósito. A gente tem que aprender isso, irmãos. Essa é um ensinamento que sumiu das igrejas. Não é verdade? Se você for parar para pensar, cada vez que passa, a gente só escuta mensagens e ministérios que querem levantar o ser humano. Levante, vai para frente, você é capaz, você pode, você precisa vencer. Não é verdade? Diante do Império Romano, porém, Pedro diz que a gente tem que aprender a se humilhar. E de propósito, porque o nosso coração é orgulhoso e ele gosta da Babilônia. E tem um detalhe nesse versículo, irmãos, que a gente tem que parar para pensar. A gente tem que se humilhar de propósito para vencer a ansiedade, que é o tema desse texto, e entender que os sofrimentos devem acontecer por acaso? Não. Os vossos sofrimentos estão o quê? Se cumprindo. Irmãos, nossos sofrimentos, eles estão determinados para nós por Deus com propósito. Eles não acontecem por acaso, eles se cumprem. Vamos ler Jeremias? Olha o que o profeta diz para quem estava indo para a Babilônia. Por favor, Jeremias 24, versículos 5 e 6.
Acompanhe, irmãos. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: do modo porque vejo estes bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Quem enviou? Volta aí, Bruna. Eu enviei. É o Senhor que está dizendo. Ele enviou os dele para o exílio. Versículo 6. Porei sobre eles favoravelmente os olhos, e os farei voltar para essa terra. Edificá-los-ei e não os destruirei, plantá-los-ei e não os arrancarei. Irmãos, quando fala que Deus mandou para o exílio, não é coisa pouca. A gente está falando de uma permissão que Deus teve e com propósito específico de trazer muito sofrimento à igreja dele, dentro de Judá naquela época. Ele permitiu que Nabucodonosor liderasse o exército, destruísse tudo, matasse várias pessoas, pegasse o restante, colocasse algemas e correntes no pescoço e saísse andando e arrastando eles numa distância de mais de 1.000 quilômetros. Mais precisamente 1.200 e quase 1.300 quilômetros. Eram meses de viagem para viver numa terra estranha, para ter sua cultura acabada e para muitos deles morrerem lá. Por que Deus fez isso? Com um propósito bom. Ele falou: é favoravelmente os meus olhos sobre você. Então, irmãos, se a gente voltar lá para 1 Pedro 5, 9, volta lá, Bruno, por favor. A gente vai ver que, lá no contexto de 1 Pedro, lá na época de Jeremias, e hoje em dia ainda, o Senhor tem sofrimentos para se cumprirem na vida de cada um de nós, que a gente não sabe quais são, mas eles estão dentro do propósito de Deus. E um dos propósitos de Deus é nos humilhar. Isso é graça. Isso faz parte da graça de Deus exposta em 1 Pedro. A gente aprender a se humilhar para não cair nas garras e na sedução da Babilônia. Babilônia, irmãos, era um sistema que eles supunham ser sustentado por superstição idólatra. É outra característica. Qualquer infelicidade terrena, diziam os estudiosos, qualquer infelicidade terrena era vista como consequência de um comportamento errôneo em relação aos deuses. Como assim? O Império Romano fazia de tudo para fazer de tudo funcionar. Tinha um exército muito poderoso e violento, tinham leis muito organizadas e tinha muito dinheiro, tinha 85.000 quilômetros de estradas, era muito avançado. Mas o mais importante que eles cuidavam era de não desagradar os deuses. Então, tudo eles faziam não era pensando no mercado financeiro, era pensando nos deuses. E todas as festas, as oferendas e tudo que eles realizavam tinham um cunho espiritual. E eles achavam que Roma só estava de pé porque eles estavam cuidando direitinho daquilo que os deuses exigiam. De forma que eles faziam qualquer coisa para manter isso funcionando. Vocês já viram um sistema que faz de tudo para se dar bem? Qualquer semelhança não é mera coincidência, irmãos. A Babilônia de hoje é a mesma. É um país, um governo e um sistema que faz de tudo para se dar bem. Por quê? Porque ele é representativo. O nosso povo é assim. O nosso povo faz e usa de tudo para ver se dá bem, se dá certo. Os evangélicos brasileiros todos, a maioria,
vamos dizer, vai na igreja para quê? Para se dar bem. Usam até a fé para ver se prospera, porque é isso que é prometido, mas é isso que eles querem comprar, não é, irmãos? E essa imoralidade que acontecia na época do Império Romano, todas as festas, eles faziam de tudo, pensa tudo, qualquer tipo de crime, injustiça ou imoralidade era permitido, desde que não contrariassem os deuses e mantivessem o sistema funcionando. Irmãos, é por isso que, diante dessa imoralidade, a graça lá de 1 Pedro nos ajuda a nos posicionar. A gente precisa aprender a se humilhar, mas o Senhor também quer que a gente aprenda a nos posicionar. Olha 1 Pedro 1, versículo 13, por favor. Por isso, cingindo o vosso entendimento, ou os lombos da nossa mente. Tá? O pastor Alessio explicou isso naquela época. Cingindo os lombos da nossa mente, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, quando fala sede sóbrios, a gente não pode esquecer que o sistema político e financeiro do nosso país, ele trabalha do mesmo jeito que a Babilônia trabalha. A gente tem que ficar esperto, a gente não pode se vender. E a gente não pode se achar normal. Pelo contrário, a gente tem que aprender a viver e a sofrer como crentes. O 2,17, por favor, Bruna. E mesmo dentro da Babilônia, mesmo diante de toda injustiça, olha o que a Bíblia nos manda fazer. Tratai a todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. É a mesma coisa de Jeremias mandando os exilados. Orai pela paz do lugar onde Deus está mandando vocês. Porque pela paz da cidade que vocês estão, vocês terão paz. O capítulo 3, versículo 15, Bruna, por favor, de 1 Pedro. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Ao invés de achar normal a imoralidade da Babilônia, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Irmãos, nós vivemos uma imoralidade institucional sem precedentes. Semana passada, aquele historiador e filósofo Pondé, ele falou que Brasília tinha que mudar de nome. Tinha que chamar Babilônia. E é por causa da imoralidade que a gente vive lá. Não é? E se você for parar para pensar, a maior fraude financeira de todos os tempos no Brasil, liderada pelo banqueiro Vorcaro, é evangélico. Vorcaro é evangélico. Então, assim, qual igreja nós somos aqui no meio da Babilônia? Meu Deus, a parte mais promíscua da Assembleia é o Centrão, e a maior parte do Centrão é evangélica. E tem muito crente ainda que vende seu voto e que deixa ideologias tomarem seu coração, mas a gente é chamado a santificar a Cristo como Senhor no nosso coração. Irmãos, por fim, a Babilônia era um sistema que perseguia e cancelava os dissidentes e contradizia os profetas. Tem uma fala, um escrito, na verdade, da época do Império Romano,
que dizia assim, ó, abre aspas, se o rio Tibre, que é o rio de Roma, não inunda os muros, se o Nilo não inunda as plantações, se o firmamento não se move, se a terra se move, se fome, se peste, imediatamente se diz, os cristãos aos leões. O que quer dizer? Qualquer coisa de ruim que estiver acontecendo, é quem não está agradando os deuses. São os cristãos. Então vamos matar os cristãos para as coisas continuarem acontecendo. Vamos calar os dissidentes, vamos cancelar os que se opõem e vamos persegui-los. A idolatria da Babilônia, o sistema funcionando, bate de frente com a mensagem da igreja, que é arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Se a gente pregar isso com coragem, a gente vai entender o nosso lugar. Mas se a gente se calar, a gente já está dentro do sistema da Babilônia. Isso acontecia, irmãos. Lá na Babilônia de Jeremias, os falsos profetas, eles tentavam deixar o sistema funcionando também. E o falso profeta sempre faz isso. Ele promete prosperidade, otimismo, vai ficar tudo bem. É só você ficar tranquilo. Enquanto os falsos profetas se misturavam com a idolatria, procurando acalmar as consciências, mantendo o funcionamento do sistema, a igreja era desafiada a despertar as consciências em relação a Deus. Isso gerava perseguição, irmãos. E é por isso que a igreja ela precisa se firmar na graça, porque a igreja tem outra fonte de alegria. A gente precisa aprender a nos alegrar e a testemunhar. 1 Pedro 1,5, Bruna, por favor. Os últimos textos que nós vamos ler e vamos aplicar esse texto. 1 Pedro 1,5. Diz assim, ó, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E o 6. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Opa! O crente não se alegra porque a sua vida está funcionando. A gente tem que aprender esse valor, irmãos. Para a nossa vida aparentemente funcionar, ela aparentemente tem que seguir o curso desse mundo. A nossa vida funciona sob a ótica do Senhor. E sob a ótica do Senhor, se necessário, a gente vai ser contristado por várias provações, mas por breve tempo. Enquanto isso, a gente se alegra, porque o poder de Deus nos guarda para a salvação que já está pronta para nós. E o versículo 8 diz o quê? A quem não havendo visto há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Não é mega cena, irmãos, é Cristo, que tem o poder de fazer aquilo ali com o nosso coração, ó. Crendo, mesmo não vendo Ele. Alegria indizível e cheia de glória. Capítulo 3, versículo 14, Bruna, por favor. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. É como se Pedro tivesse expondo para eles algumas informações que são a graça, capazes de tirar os olhos daquilo que está acontecendo e colocar os olhos naquilo que o Senhor vai fazer acontecer. Bem-aventurados sois. Capítulo 4, versículo de 12 a 14, por favor. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário,
alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando. Essa é a proposta da graça resumida na carta. Aprender um outro tipo de alegria, que está nos olhos da fé e no entendimento do que o Senhor preparou para nós. Irmãos, como que a gente aplica esse texto exposto hoje à nossa vida? Eu trouxe 3 aplicações aqui. A primeira é lembrar os irmãos disso. A graça de Deus só vai brilhar, de verdade, se a gente entender que a gente está na Babilônia. E que aqui não é o nosso lugar. Aqui não tem nada de bom para nós. Se a gente se convencer disso, e a gente precisa se convencer disso, irmãos. Por quê? Porque a Babilônia ela é apaixonante. Ela é apaixonante. De onde eu tiro isso? Lá de Apocalipse 18, os mercadores choram pela queda da Babilônia, porque ela tinha coisas interessantes demais. O mercado da Babilônia era cheio de especiarias e novidades. Ela era promissora, ela era revolucionária, ela era otimista. A Babilônia imprimia dinheiro. Verdade é essa. Irmãos, e um coração seduzido pela Babilônia não acha graça na graça resumida em 1 Pedro. Não acha. Por outro lado, a Babilônia vai cair, irmãos, e por isso a Bíblia fala, saia dela. Apocalipse 18, 4 diz, sai dela. Porque quem ama o dinheiro acha que não precisa do Espírito Santo, irmãos. O dinheiro ele tem esse poder de seduzir o nosso coração e nos fazer senhores do nosso destino. O dinheiro não é problema, o amor ao dinheiro é. E todos nós nos apaixonamos pelo dinheiro periodicamente. Porém, um coração firmado na graça não acha graça no mundo. Aplicação? Santifique, irmãos, seu otimismo, santifique suas ambições, santifique seus sonhos, coloque-os todos diante do Senhor, para que Ele cumpra-os dentro da sua vontade, longe do amor ao dinheiro, senão a Babilônia nos seduz. E por fim, irmãos, eu volto ao primeiro texto que o João Vitor leu, que é o Salmo 103, versículo 1 e 2. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Os benefícios do Senhor estão resumidos em 1 Pedro. E hoje a gente tem esse texto todo exposto lá no YouTube. A gente pode ler e reler essa carta, e a gente pode assistir e reassistir a exposição toda, para que a gente seja firmado na graça. Irmãos, esses benefícios espirituais que estão resumidos nessa carta têm o poder de nos firmar, e só eles têm. Se a gente não for firmado, a gente não vai resistir aos últimos dias. A Babilônia vai nos seduzir. Quem aqui tem coragem de dizer que o dinheiro não faz cócegas? Esse é o poder do mundo. Eu falei para o pastor um dia, a impressão que dá é que o anticristo, quando ele chegar, o mercado financeiro vai reagir bem. Por quê? Porque tem a ver com dinheiro. A Bíblia fala que ele vai seduzir a todos. A impressão que tem é que o que deslumbra todo mundo é o dinheiro. Então, irmãos, tiremos os olhos das riquezas desse mundo, confessemos ao Senhor o nosso consumismo, o nosso materialismo,
Vamos lembrar que nós não somos daqui. Vamos lembrar da graça que nos sustenta. É só essa graça que pode nos sustentar nos últimos dias. Se não tivermos esses olhos para os benefícios que o Senhor já nos deu, não vamos resistir. E tudo que há em mim bendiga o seu santo nome, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Amém, irmãos? Vamos orar?